Considere o gráfico de velocidade por tempo do movimento de um corpo que parte da origem de um referencial e se desloca em linha reta. A seguir, analise as afirmações e indique as verdadeiras e justifique as respostas. Então aqui eu não vou justificar as respostas, eu vou só falar, né? Eu vou falar a justificação, não vou escrever. Mas aí, se vocês estiverem anotando, vocês anotam, né? O que eu vou falar. Mas é o seguinte, para essa questão, isso aqui vai precisar fortemente a gente entender como que a gente descobre o deslocamento a partir de um gráfico de velocidade, tá? Então, se vocês vão se lembrar, é o seguinte. Quando a gente tem um gráfico de velocidade, com relação a tempo, então aqui seria velocidade, aqui seria tempo. Se eu tenho aqui isso que seria a velocidade desse corpo a qualquer momento. Se eu tenho aqui esse gráfico aqui, vamos supor que aqui é o tempo 1 segundo e aqui é o tempo, não sei, 2 segundos, pode ser. Essa área aqui, embaixo dessa curvinha aqui, até o eixo, né? Essa área vai me dizer a quantidade de deslocamento. Claro, isso só quando for um gráfico de velocidade com tempo, tá? Isso aqui vai me dizer o tanto que o corpo se deslocou nesse período de 1 a 2, tá? De 1 a 2 segundos, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu tivesse... Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Se eu tivesse um negócio assim e fosse daqui até aqui, essa área, ela seria negativa. Só porque ela está abaixo desse eixo aqui. E eu representaria ela como negativa. Opa, o que aconteceu aqui? Eu representaria ela como negativa, tá? Então, sei lá, se isso aqui foi 2,5, isso aqui foi 3, não sei. Tá bem ruim a escala, mas enfim. Quando está abaixo da curva, ele vai ser negativo, no caso do eixo, vai ser negativo, e acima ele vai ser positivo. Então, essa é a ideia. Aí, como é que vai funcionar? Se eu tenho um gráfico de velocidade e eu preciso saber alguma coisa sobre posição, eu posso calcular a área, que no caso aqui vai ser bem mais simples de calcular do que essa curva maluca aqui, para descobrir esse deslocamento. Isso é bastante útil em diversas situações. Beleza. Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui era só para revisar essa ideia. O motivo disso é mais complicadinho, eu não vou explicar agora, mas se vocês quiserem depois eu posso explicar, fazer um vídeo explicando. Mas é o seguinte, vamos analisar aqui as perguntas. Nos intervalos de tempo de 2 a 4 segundos e de 6 a 8 segundos, o corpo permanece em repouso. Tá, qual que é a ideia, tá? O corpo, ele vai permanecer em repouso apenas quando a velocidade for igual a zero, concorda comigo? Porque se a velocidade não for igual a zero, então o corpo está se movendo. Então eu tenho que perceber aqui, nos intervalos de tempo de 2 a 4 segundos, está falando desse intervalo aqui, e de 6 a 8 está falando desse intervalo aqui. A velocidade, ela só é zero quando ela está em cima dessa linha aqui. Nesses casos, aqui, por exemplo, ela está com velocidade igual a 10 metros por segundo e aqui menos 10 metros por segundo. Então, ela não está em repouso. Então, isso aqui é falso. Falso por quê? Porque no período de 2 a 4 está a 10 metros por segundo, o que não é repouso, e de 6 a 8 está a menos 10, o que também não é repouso. Agora vamos analisar aqui a 2. De 0 a 8 segundos, só há um trecho de movimento uniformemente acelerado. Tá, é o seguinte. Isso aqui é um detalhezinho. Quando eu tenho um gráfico de velocidade e ele tem aceleração, essa velocidade esse gráfico vai ser uma linha reta, tá? Vai ser uma linha reta assim para cima. Se a velocidade é constante, ela ficaria assim, ela não mudaria, né? Mas se ela está mudando uniformemente, quer dizer que eu tenho uma aceleração. É essa a ideia. Então, isso aqui é a aceleração igual a zero. Isso aqui é a aceleração é maior que zero. E eu ainda posso ter a aceleração é menor que zero. Tá? E aqui está falando, movimento uniformemente acelerado só há um trecho? Não, ó, eu consigo contar dois. Tem esse e também tem esse trecho. Tá? Porque... Ah, não, pera, detalhe. Eu tenho que notar isso aqui. Aqui está falando de acelerado. Nessa questão aqui, acelerado está querendo dizer aceleração positiva. Então, sim, só tem esse trecho de aceleração positiva. Agora, a 4 está perguntando. Só há um trecho de movimento uniformemente retardado. Uniformemente retardado
é de aceleração negativa. Se algo está retardando, quer dizer que a velocidade está diminuindo, né? Então, a aceleração é negativa. Então, sim, só há um movimento, só tem um momento em que essa aceleração é negativa, que é ali o período de 4 a 6 segundos. Então, esse aqui é verdadeiro, vou botar um V de verdadeiro, e esse aqui também é verdadeiro. Então, a justificativa desse é, sim, é verdadeiro, o único trecho é de 0 a 2 segundos. E aqui, esse aqui é verdadeiro, de justificação, sim, esse período é de 4 a 6 segundos. Tá bom. Agora 8. O afastamento máximo da origem do referencial é maior do que 40 metros. É o seguinte, tá? Agora a gente vai ter que usar aquela nossa noção que a gente descobriu sobre a área embaixo da curva, que chama, né? A área embaixo do gráfico. A gente vai ter que usar isso para ver qual que é a distância máxima que o corpo está a distância máxima que ele está da origem, né? Então é o seguinte, a gente pode medir qual que é o ponto que ele está o mais longe positivamente e qual que é o momento que ele está mais longe negativamente. Se a gente vê esses dois momentos, a gente pode ver se em algum momento essa distância vai ser maior que 40 metros, né? Então vamos analisar aqui. Como é que a gente vai medir? Eu vou tentar desenhar esse gráfico. Ficou muito torto. Sim, sim ficou mais reto. Como é que a gente vai medir isso? Eu vou desenhar aqui. Isso aqui vai ser 2 segundos, 10 metros. Aí ele vem pra cá por um tempinho. 4 segundos. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar com o desenho feito. Se a gente quiser ver o afastamento máximo, perceba o seguinte, que tá feito o desenho, né? Quando eu passar desse ponto aqui, que seria 5 segundos, a minha área, isso aqui vai ficar negativo, né? O que quer dizer que vai começar a diminuir. Então, o meu afastamento máximo vai ser nesse ponto aqui, tá bom? Então, vamos medir qual que é a área desse trapézio aqui. Tem vários jeitos de tu fazer. Tu pode usar a fórmula da área do trapézio, ou tu pode perceber que isso aqui é o quê? É um triângulo, esse triangulinho aqui, ó. Aí, a área desse quadrado, no caso não é um quadrado, é um retângulo, e a área desse triângulozinho aqui. E somar tudo, né? Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos relembrar que a área de um triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E a base e a área de um retângulo é só base vezes a altura, tá? Essa base aqui vai ter 2 e essa altura vai ter 10. Essa basezinha aqui também vai ter 2 e essa basezinha aqui vai ter 1, porque esse aqui é o ponto 5 segundos, né? E a altura de tudo vai ser 10. Então, vamos calcular a área desse triângulo. A base é 2, a altura é 10. Então, 2 vezes 10 é 20, dividido por 2 dá 10. Né? Porque essa é a área de um triângulo. Base 2 vezes a altura 10, dividido por 2. Vai dar 10. Agora que esse retângulo tem altura 10 e base 2. 2 vezes 10 dá 20. E aqui vamos ver, tem base 1, altura 10. Então, base vezes altura vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Então, a área desse trapézio vai ser só a soma dessas três areazinhas ali. Deixa eu apagar isso aqui porque eu acho que vai confundir. Vai ser a soma da área desses três aqui que a gente calculou. Vai ser 10 mais 20, 30, mais 5, 35. Então, a área desse trapézio inteiro é de 35 metros, tá? E o que isso quer dizer? Já que a área embaixo da curva é o deslocamento, quer dizer que o deslocamento máximo é de 35 metros. Então, não, o afastamento máximo da origem não é maior do que 40 metros. Na realidade, é 35. Então, isso aqui é falso. Justificativa, o maior é 35, que é do período de 0 a 5 segundos. E agora o corpo passa somente uma vez pela posição 30 metros. É o seguinte, a gente sabe, tá, que nesse ponto aqui, ele vai estar a 30 metros de distância, tá? Porque essa área aqui, daqui para baixo, vai ser 30, né? Porque dá 10 mais 20 é 30.
Mas, se eu calcular a área desse triangulinho aqui, tu vai ver, isso aqui vai dar base 1, altura 10. Então, 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2, que é um triângulo, dá 5. Então, isso aqui tem 5. Mas está abaixo do eixo x. Então, na realidade, é menos 5. Menos 5. Então, olha só. Aqui vai dar 30, até aqui vai dar 30, aí depois isso aqui vai dar 35, mas quando eu chegar aqui, vai diminuir 5 de novo, vai dar 30. Então, isso aqui também é falso. O corpo passa duas vezes. Ele passa do período de 0 a 4 e do período de 0 a 6, pela posição 30 metros. Essa questãozinha aqui é mais complicada de explicar, mas não sei se ajudou.